Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje vamos fazer a interpretação de Alice no País das Maravilhas. Desde que a gente começou a fazer as interpretações de contos de fadas, vem um comentário, fala de Alice, e assim aconteceu ao longo dos anos. E Alice é uma obra bastante confusa, caótica, de propósito mesmo, e que eu demorei um pouco para ter coragem para trazer algum tipo de interpretação. Chegou o dia. É importante dizer que essa não é a última palavra sobre isso, e talvez você mesmo tenha uma interpretação sobre alguns pontos. Eu vou falar sobre vários pontos, encontros que ficaram marcados, principalmente na minha memória, tanto lendo o livro quanto assistindo a animação da Disney, e vou trazer elas aqui. Então não vai ser super detalhado, minucioso de cada momento do que aconteceu, mas um panorama geral, trazendo então esses momentos específicos. Vamos começar pela obra em si, que é de um cara chamado Lewis Carroll, que escreveu Alice em 1865. Mas na verdade o nome dele não era esse era um pseudônimo literário. O nome dele na verdade era Charles Dodson. Ele era um inglês, que era matemático, inclusive, também fotógrafo, e escrevia. Então, Alice no País das Maravilhas tem uma continuação, que é Alice através do Espelho. Eu vou me basear principalmente no primeiro livro. E em 1951, a Disney adaptou numa animação o Alice no País das Maravilhas, que foi como eu, pelo menos, acabei conhecendo a obra. E talvez ali quem nasceu de 51 para frente, até pelo menos os anos 90, eu imagino, talvez tenha tido esse primeiro impacto, essa primeira descoberta de Alice pela Disney. Em 2010, a mesma Disney lançou um filme com direção do Tim Burton, do Alice do País das Maravilhas, só que agora em filme, em live action, e depois lançou a continuação. Nos filmes da Disney, tanto a animação de 51 quanto o filme tem as suas adaptações, tem o seu jeitão de fazer, então na medida do possível eu vou ser o mais geral possível para pegar as questões do livro e pontuar uma coisa ou outra ali que pelo menos para mim foram importantes na animação de 1951. E aí, por consequência, talvez quem tenha assistido primeiro o filme do Tim Burton, talvez veja ali algumas conexões, algumas relações também. Eu já vou dar o spoiler para vocês aqui. Toda a história tem a ver com desenvolvimento. Tanto desenvolvimento em termos de fisiologia, em termos de maturidade, de idade, uma criança que está se tornando talvez uma adolescente, uma jovem adulta, todo esse processo de maturidade, mas também tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com olhar para si, com aspectos do seu psiquismo, aspectos de si mesmo. A história começa com uma menina, com a Alice, ao pé de uma árvore ali e de repente é surpreendida por um coelho esquisitíssimo, apressado, falando que não vai dar tempo, que tá com pressa, que olha a hora, e isso atrai curiosidade e então ela entra na toca do coelho. Aqui a gente já vê um bicho, o coelho, ansioso, com pressa, que são duas características bem importantes de toda a fase de desenvolvimento. Bem presente na fase adulta, mas toda essa coisa da pressa, do não tenho tempo. Então o tempo vai ser, inclusive, uma temática recorrente na história, vai aparecer em vários momentos, mas aqui a gente tem então alguém precisando fazer algo logo. E isso a chama, isso a convida para entrar na toca do coelho. Para toda uma geração, Matrix tem uma conexão, né, bastante, porque traz muita simbologia e, num determinado momento, o protagonista é convidado para ir num lugar e existe um coelho tatuado. E ele precisa seguir o coelho branco para ver até onde vai a toca do coelho. Alice é referenciada em uma série de momentos, até no Espelho, né, com o segundo livro. Mas enfim, vamos voltar aqui a falar dessa chamada. É o chamado para aventura, se a gente for falar da jornada do herói. Mas ao mesmo tempo não é qualquer chamada, é essa chamada de vamos, o tempo urge, não dá mais para esperar. A gente precisa ir agora. E quando ela entra, ela cai nessa toca do coelho, onde as coisas flutuam, onde tem um monte de coisa maluca, e aí começa a entrada ao inconsciente. Então, se a gente for falar em termos psicológicos, a toca do coelho é justamente a nossa verdade interior ou as nossas questões interiores e o próprio inconsciente. Ela está entrando no desconhecido. As regras do mundo exterior da consciência já não se aplicam mais aqui. Dando mais um spoiler, ela percebe que está dormindo no final. E o que é o sonho, se não um acesso ao inconsciente? Então aqui a gente tem justamente ela indo para o inconsciente, se deparando e aprendendo as regras desse lugar, e até que ela se vê num
determinado momento ali sem saber o que fazer. Portas muito pequenas, uma série de coisas acontecendo que ela precisa se adaptar. A queda e o tamanho das coisas parecem estar fora do controle dela. Como as coisas funcionam, tem um negócio que se ela come ela aumenta, outro negócio ela diminui. Então tudo isso é bem típico desse momento de transformação, desse momento de adaptação para algo novo, de autoconhecimento e de maturidade. Esse primeiro momento em que eu tô desorientado, tô confuso num lugar novo. Inclusive, toda essa coisa de crescer e diminuir de tamanho acontece bastante na história. Inclusive, nesse primeiro momento, ela precisa passar por uma porta menor. Ela tem o tamanho normal, mas tem uma portinha pequena pela qual ela deve passar, então ela usa um recurso que tem na história e ela diminui de tamanho. Mas em vários momentos da história ela fica maior ou menor, dependendo da circunstância, do que é comido, do que é feito ali. Esse aumento e diminuição de tamanho pode ser, de fato, uma ligação direta com essa percepção física da criança, da menina até, com o seu corpo, que uma coisa está maior do que outra, as coisas estão crescendo, mas eu ainda me sinto pequena, ora eu pareço menor, ora maior. Toda essa metáfora, mas também a literalidade desse crescer e diminuir, nesse momento da história, geram desconforto e insegurança. Ela se sente vulnerável em vários momentos. Quando que eu devo crescer e quando que eu devo diminuir? Por exemplo, numa das primeiras partes, depois que ela passa para esse mundo das maravilhas, que seria de fato o inconsciente, ela se encontra na casa da Lebre de Março, que a gente vai falar dela daqui a pouco, quando falar do chá, do chapeleiro maluco, do ratinho, mas ela cresce dentro da casa e ela começa a ficar muito grande, a ponto de se sentir presa dentro daquela casa. Ela não cabe mais naquela casa. A gente pode tirar aqui uma série de interpretações, desde, é a casa dos pais, ela não se sente mais em casa, até a casa como aquilo que representa ela mesma até aquele momento. Ela não se encaixa mais naquele lugar. Ela precisa de um lugar maior. Coisas acontecem, ela diminui de tamanho e vai para um jardim até que ela se encontra com uma das figuras mais incríveis. Ela se encontra com a lagarta. E como ela tá pequena, a lagarta e ela tem mais ou menos o mesmo tamanho. E aqui é sensacional porque o diálogo é maravilhoso, que é um debate sobre identidade. E a Alice começa a entrar numa reflexão sobre quem é ela própria. E eu vou trazer aqui um trecho desse diálogo que é maravilhoso. A lagarta pergunta: quem é você? E a Alice responde: Eu mal sei, Senhor, neste momento. Pelo menos sei quem eu era quando eu acordei esta manhã, mas acho que devo ter mudado várias vezes desde então. Pô, isso é maravilhoso. Dá pra fazer relação aí com alguns filósofos, né, que falam da mudança e da transformação, fala do rio, né, que não se passa duas vezes no mesmo rio. Mas enfim, aqui a gente tá falando que a Alice tá dizendo que não sabe quem ela é. Pelo menos não sabe naquele momento, porque já deve ter se transformado muito desde daquela manhã. Ela sabia quem ela era, mas agora já não sabe mais. E traz ainda mais a temática transformação. Afinal de contas, ela está conversando com uma lagarta que vai se transformar em borboleta, em crisálida e em borboleta. E, inclusive, é uma temática da conversa da Alice com a lagarta. Que a Alice começa a projetar todos os seus anseios e angústias de transformação na lagarta. Começa a falar, pô, não é estranho que você é lagarta, daqui a pouco você é crisálida, daqui a pouco você é borboleta. Meio esquisito isso. E assim se dá esse diálogo sobre transformação e termina com ela se transformando numa crisálida, a lagarta. Na Disney, a lagarta acaba se transformando em borboleta no fim das contas e dá-lhe uma dica sobre como que ela deve sair dali. Então a Disney traz ainda mais claro esse processo de transformação, porque a borboleta é uma representação coletiva, arquetípica de transformação, né? Um bicho que rasteja, fica comendo planta e de repente ela se transforma, vira uma borboleta que voa e ajuda na multiplicação, na reprodução das flores, das plantas. É interessante aqui notar que, tanto no livro quanto nas adaptações da Disney, a lagarta é um ser masculino. Ela se refere a Caterpillar, né, a lagarta, como senhor, e que vira uma borboleta. E ela é uma menina. Então, trazendo talvez um aspecto complementar ali de opostos. Então, é muito interessante tudo isso. E representa mesmo essa noção de que a transformação é iminente. E daí ela encontra com o Gato Roxo, que pra mim o nome dele é Gato Roxo, ou Gato do Sorriso, mas que tem um nome original que é Gato de Cheshire. E ele vem como se fosse a grande essência de Alice. Ele traz uns aspectos de trickster, sabe? Daquele que parece ser meio dúbio, até um pouco do próprio velho sábio, que dizem metáforas, que diz umas coisas que parecem romper com a norma, mas ele traz justamente a intuição, ele traz o conhecimento ou as ideias
não por meio de uma racionalidade, mas sim por imagens, por algo mais sutil, como é a própria sabedoria interior, como é a própria intuição. Então, de certa maneira, dizendo que a racionalidade nesse lugar não faz tanta diferença, mas traz uma sabedoria maravilhosa que serve pra gente, inclusive. Porque nessa confusão toda, a Alice não sabe pra onde ir. Ela já está perdida, ela não sabe o que é crescer, o que é caminhar, ela não sabe mais para onde vai, qual o objetivo dela. E não é à toa que ele, pelo menos na Disney, principalmente, está muito associado à lua. No livro, ele desaparece, o sorriso se mantém, mas na Disney eles fazem esse sorriso parecendo com uma lua. Então a lua como um processo também intuitivo, mais emocional. Vou trazer aqui um diálogo entre os dois que com certeza é o meu preferido, é o meu personagem preferido e o diálogo preferido de toda a obra. Já usei inclusive em sessão de terapia, ali com os pacientes, já tive a oportunidade de usar mais de uma vez essa ideia, que é maravilhoso. Que é assim, a Alice pergunta: poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar a partir daqui? Ela tá na floresta ali perdida. O gato fala: isso depende bastante de onde você quer ir, de para onde você quer ir. A Alice fala: eu não me importo muito para onde. E ela tá no meio da frase, né? Eu não me importo muito para onde. E ele já responde: então, não importa que caminho você vai tomar. Para onde eu vou? Para onde você quer ir? Não sei. Então, tanto faz. Mas a Alice estava no meio de um raciocínio. Ela continua: contanto que eu chegue em algum lugar. E o gato volta a responder: você certamente chegará a algum lugar se você andar o suficiente. Eu quero ter um objetivo, eu quero chegar em algum lugar. Então continua andando, que em algum lugar você vai chegar. Para onde, isso talvez seja uma questão, mas se é algum lugar que você quer ir, se mantenha caminhando. Então ele traz sim um aspecto dúbio, você não sabe direito o que ele é, ele traz uma mística por trás, não à toa ele é roxo, né, ali na animação da Disney, é do bem, é do mal, ele tá ajudando, ele não tá, mas no fim das contas ele diz coisas que realmente importam, que acaba levando a Alice a considerar perspectivas. A incerteza faz parte do processo, mas segue em frente. E seguindo em frente, eventualmente ela acaba se deparando com 3 personagens: o Chapeleiro Maluco, a Lebre de Março e, como ficou aqui em português, o Caxinguelê, que é um tipo de rato, mas que é chamado de Dormouse, também lá em inglês. E eles vivem o chá eterno. O tempo está parado, eles estão presos num tempo. Então eles representam, de certa maneira, o medo do progresso. Progresso enquanto continuidade, enquanto avanço. Eles querem evitar que o tempo continue. E aí o tempo aqui eu estou falando enquanto essa ideia de criança. São 3 personagens que representam um aspecto nosso, da psique humana, malucos. Porque você tem o Chapeleiro Maluco, você tem a Lebre de Março, porque março, principalmente lá no hemisfério norte, né, a lebre, ela acasala em março. Então é uma época que elas estão doidinhas, elas ficam oriçadas. E você tem o rato ali representado por aquele que só dorme, né, ele tenta falar, ele dorme, balbucia algumas coisas, fala algumas coisas sem conexão. Então é tudo muito irracional nesse momento, muito lúdico, e é uma comemoração sem fim. Tudo é comemorativo. Vamos comemorar isso, aquilo. A Disney adapta isso para o desaniversário. Então, se não é o meu aniversário, é o meu desaniversário, então vamos comemorar todos os dias. Que ideia mais infantil é essa de que o aniversário poderia ser comemorado todos os dias? Olha que maravilhoso! Mas não é um aniversário onde você faz anos, onde você vai ficando mais velho. É o aniversário pelo lúdico do aniversário. Vamos comemorar. E como autor londrino, você tem o chá ali bem representado, porque o chá é a bebida, né, do Reino Unido. O chá da tarde. Então você tem esse chá representando ali toda uma cultura, entre outras coisas, mas aqui o importante é a comemoração e o tempo parado. Não se avança, não se quer avançar. O chapeleiro, ao mesmo tempo, é aquele que veste vários chapéus, mas já é um velho. Você vê nas animações da Disney principalmente, mas também em outras ilustrações do Chapeleiro Maluco, ele é mais velho, ele é um adulto que tá preso ali. Assim como a lebre, o rato nem tanto, né? Mas você vê ali o chapeleiro lida com esses chapéus, essas várias personas. E mais uma vez uma figura masculina nessa psique, trazendo mais uma vez essa polaridade, mas que tá presa. E Alice, ao tentar trazer a racionalidade, ao tentar trazer a maturidade, ela vai lidando com esses processos, porque muitas vezes ela se impõe, ela se coloca ali num confronto mesmo com essa irracionalidade e tudo mais. Como se estivesse aceitando finalmente a chegada da
da maturidade e dos anos. Enfim, a história continua, tem lá o jogo de cricket, tem série de coisas que eu vou pular aqui, as cartas e tal, para chegar finalmente na Rainha de Copas. Uma figura autoritária, ela vai simbolizar, vai representar a sombra, os aspectos impulsivos, reprimidos, as emoções descontroladas da Alice. Como uma criança ingênua, infantil ainda, nesse processo de amadurecimento, se vê como uma senhora autoritária que a qualquer desagrado quer cortar a cabeça. Toda essa alegria da criança guardando em sua sombra essa senhora amargurada, a Rainha de Copas, que deveria ser uma rainha do amor. Afinal, Copas é justamente isso, representa as emoções e um tanto de outras coisas nesse sentido, mas ela tá ali, não pode ser contestada. E no julgamento, finalmente, Alice, que tá ali sendo maltratada e vai ser julgada a decapitação pela Rainha de Copas, ela cresce, usa o artifício ali do crescimento, e só que dessa vez o crescimento traz confiança e poder. Ela se empodera daquilo e consegue lidar com a Rainha de Copas, tendo autoridade, todo mundo ali teme essa Alice grande, adulta talvez, mas grande, e aí depois ela acorda onde ela tinha adormecido ali no pé da árvore. Vale trazer que aqueles dois gêmeos, Tweedledee e Tweedledum, eles não aparecem originalmente no livro, no primeiro livro, mas eles representam um espelhamento de si próprio e um ciclo vicioso de repetições de relações, ou aqueles conflitos inúteis, né? Uma pessoa tem algum problema com outra, mas isso não se desenvolve, porque na verdade não é um conflito real, substancial. Um complementa o outro achando que está brigando, ou entra na briga só para aceitar o que o outro está dizendo. Então Alice é um grande processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, de desenvolvimento da menina em mulher e todo esse processo de captação dos conteúdos psíquicos. Se você tem outras interpretações ou quer saber mais, bota aqui nos comentários que eu volto e falo mais a respeito. Qual que é o seu personagem preferido de Alice no País das Maravilhas? Um beijo no seu coração e até a próxima.